Olá, hoje mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, dia 6 de junho de 2021, lição 10, que traz o assunto sobre o ministério de doutores ou mestre. E a Escola Bíblica Dominical ela acontece todos os domingos nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Missão, na parte da manhã, e acontece tanto presencial como online, então todos têm acesso à Escola Bíblica Dominical, porque é uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescendo na graça e no conhecimento. E nós viemos falando sobre os 5 ministérios elencados no livro de Efésios 4:11, e hoje é o último ministério que está elencado nesse livro, que são dons concedidos à Igreja do Senhor. Então, no domingo passado, nós estudamos sobre o dom de pastor, o dom de pastor é que ele protege a igreja das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, que o pastor ele precisa de ajuda espiritual da igreja, das orações da igreja, tanto física como espiritual, para que não haja fardo, para que não haja fadigas, para que ele possa caminhar tranquilamente, juntamente com os demais obreiros, trabalhando em equipes, conduzindo a igreja do Senhor, até porque Jesus nunca trabalhou sozinho, sempre trabalhou em equipes, e que o pastor ele tem que ter responsabilidade das almas, ele apresentará ao Senhor Deus a conta de cada alma aqui nessa terra, inclusive a dele. Por isso, o pastor ele não pode chegar a ponto, muitas vezes, de provocar uma morte espiritual ou até física por causa de fardos, por causa de cansaço, por causa de se sentir só. Não, ele precisa ser humilde e pedir ajuda sempre que ele precisar, porque assim ele vai encontrar ajuda, ele vai encontrar oração, ele vai encontrar força, e ele vai delegar responsabilidades para sua equipe ajudá-lo, não sendo necessário ele chegar aos extremos por causa de estresse, por causa de cansaço, por causa, ou às vezes de desprezo até, ou por causa de alguma coisa. O pastor ele precisa ser humilde para que ele possa receber ajuda sempre que ele precisar. É a ordem da igreja do Senhor Jesus. E então nós vemos que aqueles muitos que dizem que não precisam de pastor para lhe pastorear, para lhe ensinar, para lhes guiar, estão completamente equivocados e estão também em desobediência, porque os pastores, porque os mestres, porque os doutores são dons de Deus e dado à igreja para ensinar a igreja, para exortar a igreja, para fazer a igreja desenvolver a igreja espiritualmente para subir para o céu com Deus. E quem está em desobediência, a desobediência gera pecado, e pecado não entra no céu. Então, deixamos certo e bem claro que todos nós precisamos de pastores, precisamos de mestres, precisamos desses ministérios específicos que está escrito na palavra do Senhor, que foram deixados para o Senhor Jesus Cristo. Então vamos entrar hoje no primeiro tópico, que está se referindo ao mestres ou doutores. E nós já vemos que os mestres ou doutores, eles estão conectados e eles trabalham, e é um dom do Senhor Jesus Cristo para aqueles que zelam a palavra do Senhor. Então vemos o dom de mestre ou doutor, que é uma capacitação do Espírito Santo à igreja, para aqueles que têm o chamado, têm convicção que eles foram chamados para ensinar, para pregar a palavra do Senhor, cumprir com o ID do Senhor Jesus Cristo, que é pregar a palavra em todas as nações, em toda a criatura. E nós vemos aqui que também traz uma informação extra nesta revista Escola Bíblica Dominical, que Jesus foi chamado de mestre por 45 vezes no Novo Testamento. Vocês podem conferir. Então vemos também que, vamos ver também aqui o que é realmente ser mestre. Um mestre em grego significa didas
kalos, que significa instrutor, que significa mestre ou doutor, ou seja, aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que cuida do ensino para Jesus, porque Jesus ensinava aqui, quando ele foi para o Pai, ele deixou esse legado, ele deixou esses ministérios para que nós possamos exercer, para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Então, mestre, doutores, são dons de Deus, doutores e mestre porque eles ensinam a palavra de Deus, e doutores porque são os próprios mestres que têm o ensinamento, que têm a capacidade de ensinar, aqueles que manejam bem a palavra de Deus, aqueles que investem, aqueles que procuram estar sempre se dedicando na palavra do Senhor para poder ensinar, até porque aqueles que não se dedicam ao aprender, eles não podem ensinar. Então essa é a regra geral. Quem recebeu o chamado do Senhor tem convicção, é salvo, então ele precisa se dedicar no ensino, ele precisa se dedicar em examinar a palavra do Senhor, ele precisa ler, ele precisa estudar, ele precisa ver outros livros à luz da palavra do Senhor, ou seja, ele precisa se dedicar ao ensino. Então significa que o nosso Deus, ele é um Deus dinâmico, significa que o nosso Deus é verbo, se fez verbo entre nós, ou seja, nosso Deus é um Deus de ação, de progressividade, ele não é um Deus parado, então ele nos criou para crescer e não ficar estático. E essa é a forma geral de nós vermos todos aqueles mestres que ensinam bem, que manejam bem a palavra do Senhor, porque eles estão ali se aperfeiçoando conforme a vontade de Deus e conforme o seu chamado, conforme a sua convicção que tem esse chamado de ser mestre, de ensinar, ou seja, professores pedagógicos no ensino cristão do Senhor. Foi Deus que deixou esses mestres, foi Deus que deixou esses doutores que manejam bem a palavra, que conhecem bem a letra, que ensinam de acordo com a parte linguística, com a exegese do Senhor, que é a originalidade, que é a literalidade da palavra do Senhor, sem tirar e nem acrescentar uma vírgula do que está escrito na palavra do Senhor. E nós podemos confirmar em muitas referências, e uma das referências nós podemos verificar em Mateus 7, 28, Atos 13, 1, Romanos 12, 6, Tiago 1, 3 e 1, que estão lá as referências dos ensinamentos da palavra do Senhor e da confirmação que o mestre foi ordenado, o mestre foi enviado, o mestre foi separado especificamente para o crescimento da igreja do Senhor aqui nesta terra. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é mestre por excelência, porque ele sempre ensinou e ele foi chamado para prosseguir e para cumprir o mandato e o plano de salvação do nosso Deus, ensinando a crer na palavra do Senhor, ensinando a aprender a amar. Então, um dos requisitos para aqueles que têm o chamado ardente no coração para pregar a palavra do Senhor, ele vai ser humilde, ele vai amar as almas, ele vai se dedicar a ensinar e aprender também para poder ensinar, é o que nós vimos ali. Então, logo, é necessário a pessoa que tem esse chamado, ela ter convicção de que seu chamado é de pregar o Evangelho, é de ensinar a palavra, entre outros ministérios que a palavra do Senhor tem deixado, registrado e ordenado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nesse primeiro tópico, nós verificamos aqui o significado do mestre e vimos também que mestre significa instrutor, que significa ensinar, e esse ensinar vem junto com doutores, doutor da letra, doutor que são pessoas que se dedicam, pessoas que leem bem, as pessoas que têm o dom e se aperfeiçoam, que se dedicam, são os próprios mestres. Então, os dois mestres e doutores, eles têm a mesma equivalência, o mesmo valor perante a igreja. Então são importantes para o crescimento da igreja, para o ensinamento da palavra genuína do Senhor. E o ensinamento que o Senhor ensinava,
E nós vemos que uma das características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era a humildade dele e por excelência, e o ministério dele era servir, ensinar, e a preocupação dele era pregar sobre a conversão, para que as pessoas viessem a se converter dos seus maus caminhos, para que eles viessem a aprender que para ser chamado filhos do Pai Eterno, era necessário se converter dos seus maus caminhos, era necessário aprender, aqueles que tinham chamado de ensinar, que fossem ensinar, que se dedicasse. Então essa era a preocupação do nosso mestre por excelência, que é Jesus Cristo. Amém? E no segundo tópico nós vemos que é uma ordem do Senhor Jesus, que todos nós que recebemos e temos a capacidade, a habilidade que recebemos do Senhor, a graça para ensinar ou para pregar, nós precisamos cumprir à risca esse compromisso, porque nós vamos prestar conta de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e nós não fizemos, que nós podíamos fazer e não fizemos, que nós podíamos ensinar e não ensinamos, que nós poderíamos ter ido em algum local pregar e não fomos pregar, às vezes por uma mera desculpa. Então todos que têm esse chamado específico, que estão elencados em Efésios, eles têm uma grande responsabilidade diante de Deus e eles são importantes para a igreja do Senhor, porque a igreja vai ser orientados por ele. Nós estudamos aqui sobre os profetas, sobre os evangelistas, cada um no seu patamar, porque assim a Bíblia falou e é registrado na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que cada um fique no seu ministério que foi chamado, mas tem alguém que não tem só um dom, tem vários dons, porque a palavra do Senhor também registra que muitos têm um dom, outro tem 2 dons, outro tem 3, e assim vai, de acordo com a capacidade, de acordo com o que vai recebendo, de acordo com a fidelidade dele, de acordo com a integridade dele, de acordo com a comunhão que ele tem. O Senhor pode sim acrescentar mais dons. Por exemplo, um pastor ele pode ser profeta, um pastor ele pode ser evangelizador, pregador, não só local, e assim sucessivamente. O pastor pode ser ensinador, instrutor da palavra do Senhor. Então é isso que nós aprendemos aqui no tópico 1 e 2, que o mestre, que os doutores, eles não vêm de uma academia, eles não vêm de uma faculdade, não é porque eles têm teologias que eles podem ser chamados de mestre, não. Esse chamado mestre, esse chamado doutor na palavra do Senhor Jesus Cristo é a graça do Senhor, é a virtude, é a ação do Espírito Santo na vida daqueles que são chamados. E quando eles são chamados, então eles passam a ter certeza da convicção. Então vamos ver ainda que, entrando já no terceiro tópico, que aborda sobre a importância do dom de mestre, porque o mestre ele tem que ser vocacionado, ele tem que ser dirigido também pelo Espírito Santo, porque o mestre ele ensina e ele informa a vida, a originalidade, a literalidade da palavra do Senhor à risca, sem acrescentar e sem tirar nenhuma vírgula da palavra do Senhor. O mestre ele é salvo em Jesus Cristo e ele tem convicção que ele tem esse chamado. E quando ele tem essa convicção desse chamado, ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe ser humilde, ele sabe amar as almas, e ele tem certeza que ele precisa cuidar não só das almas da igreja, que ali estão formando um corpo, mas sim a sua própria alma, a sua própria família. É ele que vai ter responsabilidade diante de Deus, de todas as almas que o Senhor colocou nas suas mãos por meio de um corpo, por meio de uma igreja, de um ministério. O pastor, o mestre, ele precisa compreender que o mundo bíblico, e que cada lugar que ele chegar, cada igreja que ele chegar, ou cada país, ou cada estado, terá uma linguagem diferente, terá uma cultura diferente, e ele vai saber ali ensinar e manejar, sem provocar
qualquer problemas espirituais em alguém, mas ele chega lá para ensinar, para instruir, para ajudar a igreja a caminhar, seja onde for em que ele chegar ou for ministrar ou for mandado pelo Senhor. Então o mestre da palavra do Senhor, o doutor da palavra do Senhor, eles compreendem o mundo bíblico, porque eles também têm que estudar, eles também têm que examinar, eles também têm que pesquisar, eles também têm que conhecer a fundo a palavra do Senhor, né? E deixar o Espírito Santo os guiar, deixar o Espírito Santo se manifestar na vida deles. E o mestre também, ele precisa ter o seu coração ardente pelas almas, ele precisa sentir a necessidade de alcançar os corações e a mente das almas perdidas, porque o próprio Jesus diz que ele veio para os perdidos, que ele veio para os doentes, que ele veio para aqueles que necessitam. Então o mestre da palavra do Senhor, ele precisa entender que essa missão de atingir o coração e a mente das pessoas é o foco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a salvação de alma. E é por amor a esse Jesus é que o mestre se dedica totalmente à palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que o mestre, ele precisa ter o foco na palavra de Jesus e naquilo que ele foi chamado, tem que ter convicção. E ele recebe a graça para ensinar, e ele maneja bem a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o mestre, ele precisa manejar bem a palavra para que ele não venha, para que ele não tenha de quem se envergonhar. Nós vemos que está registrado. Então, portanto, Deus pode chamar alguém que não tenha formação em teologia, por exemplo, mas Deus pode capacitar e pode chamar, porque ele vai começar a se dedicar ardentemente à palavra do Senhor, porque quando o Senhor, ele chama, ele ajuda, ele capacita, ele unge, ele abençoa, e ele poderá sim conceder. Porque aqui mestre ou doutor não está se referindo a pessoas doutorados cientificamente ou pela ciência, não, ou teólogos ou doutorados em teologia, enfim, está se referindo a um chamado específico do Senhor, está se referindo a um dom concedido por Deus. E a palavra diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E esse conhecimento é aqueles que tiverem convicção que foram chamados, se dedicar no ensino. A palavra do Senhor diz, se você foi chamado para ensinar, se dedique no ensino, ensinar. E se você tem que se dedicar no ensino, então você vai ter que estudar, vai ter que pesquisar, vai ter que examinar a palavra, porque para poder ensinar nós precisamos aprender primeiro. Então essa é uma das características de quem ensina a palavra do Senhor. Se nós tivermos chamado, se nós tivermos vocação, então nós temos que nos aperfeiçoar na palavra do Senhor, se dedicar a crescer na graça e no conhecimento, porque é um mandamento da palavra do Senhor, que é se dedicar ao ensinar. E Deus dá os dons, mas nos manda a se aperfeiçoar, nos manda a crescer na graça e no conhecimento. Porque o nosso Deus, como nós já comentamos, ele é verbo, o verbo se fez carne, se fez entre nós. Isso significa que o nosso Deus é ação, ele é dinâmico, ele está sempre ali querendo que nós viemos a progredir na palavra dele. Então, vemos também que ele não é estático, ele não chamou ninguém para ficar parado, ele chamou para agir. Ele chamou para aprender, ele chamou para buscar conhecimento, ele chamou para estar todo o tempo crescendo na graça e no conhecimento. Nós já falamos aqui. Então, aqui está o nosso desafio de todos os domingos, comentar algo sobre a nossa escola bíblica dominical do dia ou do domingo. Então, aprendemos hoje que ser mestre, doutor, é você ser chamado, ter convicção, ser salvo em Cristo Jesus, é ser humilde para pedir ajuda sempre que precisar, não provoca
morte espiritual ou até física da vida de ninguém, nem da sua própria vida. Quando nós falamos sobre morte espiritual ou até física, seria pastores muitas vezes que se sente subcarregado, se sente desprezado, se sente e não tem coragem muitas vezes de pedir ajuda ou de dividir a sua carga com o outro, e às vezes chega até ao suicídio, porque acaba ficando oprimido, acaba se entristecendo, acaba ficando cansado e acaba então tendo problemas de depressão. E nós sabemos que isso acarreta em muitas pessoas, e o Senhor, Ele não chamou ninguém para se suicidar por causa de fardo pesado, porque o nosso Deus, Ele não dá nada daquilo que nós não possamos carregar. E o nosso Deus, por isso Ele está dizendo que nós precisamos ser dependentes, nós precisamos ser humildes para pedir socorro para Deus, porque o nosso socorro, Ele vem do céu. Mas Ele deixou também a inteligência, a sabedoria, para que nós possamos usar quando precisamos. E muitos pastores, né, não querem dividir, ou às vezes não têm a humildade de chegar e pedir socorro para a igreja, pedir socorro para Deus. E muitas vezes acontecem tragédias que a ciência explica em N situações, mas nós sabemos que o cansaço, que a fadiga, que o desprezo, que as tristezas, que às vezes um projeto que um pastor faz e é fracassado, pode sim provocar depressão, pode sim provocar desgosto, tristeza e levar às vezes até a morte. Mas o nosso Deus, Ele é mestre por excelência, e Ele deixou esse legado para que as pessoas chamadas, que desenvolvam com sabedoria, com humildade. Porque quando o mestre, quando o ensinador, quando o instrutor conta com o maior mestre, com aquele mestre que lavou aos pés dos seus discípulos para dar exemplo. Porque uma das coisas também, nós podemos ver que muitos pastores acham que precisam ser servidos e não servem à igreja. E isso pode conflitar o seu ego. E isso pode acontecer muitas coisas ruins na vida de um mestre, na vida de um ensinador. Mas quando ele entende que a missão de um pastor, que a missão de um mestre é ensinar e é servir, e que o maior mestre da vida dele é Jesus Cristo, e serviu, e o seu ministério foi servir, foi ensinar, então ele pode se tornar um grande mestre de sucesso, e que vai agradar ao Senhor, que vai manejar bem a palavra do Senhor, e que vai ser abençoado, e que a igreja vai entender, e ele vai ter toda a liberdade de servir ao Senhor com convicção que Ele tem o chamado e que Ele tem vocação e que Ele tem certeza que o Deus que Ele serve vai estar com Ele em todos os momentos, em todas as dificuldades, né? Então essa é a palavra que nós aprendemos de hoje, que ser mestre é ser gente como a gente, mas ele precisa ser humilde como Jesus Cristo foi todo o tempo e será até a consumação do século. O maior mestre, o maior ensinador, o maior instrutor, Deus de criança, mas ele manejou bem a palavra que Deus, que o Pai o entregou em suas mãos. Aí você pode dizer, mas Jesus, ele era Deus e ele continua sendo Deus, mas ele foi homem 100% aqui nessa terra e sentiu todas as dores e as necessidades, e ele mostrou como nós deveríamos trabalhar na sua palavra, trabalhar para dirigir e para ministrar a sua palavra. Ele deixou o seu legado e deixou tudo registrado, como nós devemos seguir. A palavra dele é o nosso manual, para que possamos desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém?